Naquele tempo, os fariseus retiraram-se a fim de combinar entre si o modo como surpreenderiam Jesus nas suas palavras. Enviaram, pois, os discípulos com os herodianos a dizerem-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a ninguém, porque não fazes acepção de pessoas. Portanto, dize-nos a sua opinião. É lícito dar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a perfídia, exclamou: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um dinheiro. Perguntou-lhes então Jesus: De quem é esta efígie e esta legenda? Eles responderam-lhe: De César. Disse-lhes então: Pois então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje estamos no 22º domingo após Pentecostes. Próximo domingo, com a graça do bom Senhor, será o domingo de Cristo Rei. A igreja comemora Cristo Rei no último domingo de outubro, como uma forma de dizer que não é no final dos tempos que ele vai reinar somente, mas já reina em nossos corações desde já. Por isso, no último domingo de outubro. No entanto, vamos agora falar um pouco do evangelho de hoje. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quem é o César que proclama o evangelho de hoje? Quem são estes Césares que estão por aí em todos os lugares e que nos levam, sempre de uma forma ou de outra, a imiscuir-nos cada vez mais na vida social? Os Césares são os políticos que estão a cada dia subindo mais em patamar perante a sociedade. São os prefeitos, governantes, são os presidentes, são aqueles ministros dos tribunais de justiça, são aqueles legisladores, deputados, senadores, vereadores. Estes são os Césares. Cada dia temos mais alguns, mas, infelizmente, nossa realidade, como república, sempre vamos atender a ter maiores caciques, com cada vez menos índios, para serem governados por estes caciques, no final. Os Césares, eles são aqueles que estão com o poder civil nas mãos. Eles têm o poder em suas mãos de governar a sociedade, governar o tempo da sociedade, o poder temporal. O que é o poder temporal? É um poder instituído por Deus. Sim, o poder temporal foi instituído por Deus. Quando Deus instituiu Moisés, deu a Moisés duplo poder, espiritual e temporal, para governar o povo israelita. Porque, afinal de contas, quando nós temos este poder temporal, ele serve, ou melhor dizendo, deve servir, para guiar-nos a sociedade ao seu bem natural mais perfeito. O que é o bem natural perfeito? Uma sociedade que nós tenhamos dificilmente bandidos, corrupção, anarquia, uma sociedade em que todos estejam voltados para o fim último, que é uma boa vida, um fim último humano, que é uma boa vida humana temporal. Estes são Césares. Eles devem dar a sua contribuição para a sociedade, para que a nossa sociedade cada vez tenha maior vínculo com a beatitude bem-aventurada. E essa beatitude é uma vida com cada vez menos dor e sofrimento. No entanto, nós sabemos bem que a fraqueza humana sempre está presente e, portanto, cabe a nós rezar sempre por nossos governantes, por nossos Césares. Afinal de contas, a fraqueza humana tende a levar-nos cada vez mais para baixo. Quanto maior a altura, diz o ditado, maior a queda. Quanto mais se sobe nos cargos públicos, quanto mais sobe-se nos cargos da sociedade, muito mais tem que se vigiar para que não se caia cada vez mais fundo, mais baixo, mais profundo nas profundezas do inferno e leve junto consigo toda a sociedade. Afinal de contas, nós reparemos bem, os Césares de hoje deixam muito a desejar por ser espírito liberal e por ser espírito corrupto e comunista.
que deixa cada vez mais o povo preso numa rédea de corrupção e indigência, onde no lugar de vermos o bem natural ser conseguido, vemos o bem natural cada vez mais distante das sociedades. Cabe a nós, como cristãos, como filhos de Deus, rezar, pedir a Deus que mude os corações desses políticos. Se nós temos a capacidade, eu digo assim, se nós temos, não estou falando que temos que ter, se nós temos a capacidade, em nossos tempos, de ir lá, exigir os direitos que nos são dignos, exigir as coisas que nos são precisas, exigir os nossos deveres, os deveres deles serem cumpridos, então nós podemos fazer isto. Mas nós temos que dar a César o que é de César. Ou seja, se ele se corrompe, se ele cai no buraco, não caiamos juntos com ele. Afinal de contas, César, ele sempre tem aquela tendência a cair. Reparemos nos Césares do passado, Diocleciano, Maximiano, que foram perseguidores da igreja. Reparemos em Nero, que foi um grande perseguidor. Reparemos em Calígula, homem louco. Reparemos em Adriano, que usava do poder para poder conseguir cada vez mais prazer temporal. Sempre houveram Césares ruins. Mas nós temos a obrigação de dar a César o que é de César. O poder temporal foi concedido por Deus. E nós temos somente a nossa obrigação de obedecer naquilo que está no âmbito social e civil. Nada mais. Demos nossos tributos, deixemos aquilo livre para fazer o que quiser. Se estão perseguindo a religião, vamos de novo para as catacumbas. Se estão a perseguir-nos, infundindo grandes tributos em nossos bolsos, coloquemos as mãos nos nossos ombros e falamos assim: Deus nos deu, Deus nos tirou. Bendito, fez-se conforme aprove o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que tudo isto passa. Não é sempre que o guaxinim está rodeando a sua casa. Não é sempre que o ladrão está afornando a sua porta. Nós temos que ter cuidado de não ficar presos, enjaulados nessa esfera política, julgando que nosso fim último, julgando que a nossa felicidade perfeita vai ser encontrada se nós brigarmos no meio da rua por causa de político A ou B. Deixemos nas mãos de Deus. Façamos a nossa parte, mas deixemos na mão de Deus. Por causa que, se a corrupção é possível, Deus permite. Não porque Ele quer nosso mal, mas porque sabe dali que pode ser um bem. O bem de nossa santificação, o bem de nossa conversão, como diz o apóstolo São Paulo. Eu vejo que a santificação que Deus começou em vós está chegando no termo. E a santificação é suportar também estes Césares. E o poder espiritual? Dai a Deus o que é de Deus. Nós temos a Deus como nosso último fim. Deus é nosso verdadeiro governante. Deus é nosso verdadeiro juiz. Deus de fato é quem vai nos julgar no último dia. Dia de ir aquele dia. Deus é o que vai nos dar no dia de nossa morte, como recompensa o céu se formos bons, ou como recompensa o inferno se formos maus. Deus é que está com a nossa vida em suas mãos. Diz nosso Senhor: não temais quem vos pode só matar o corpo, mas temais antes quem pode mandar vosso corpo e vossa alma para o inferno. Não temos que temer os políticos. São fichinha. Não temos que temer impostos, coisas assim. É coisa passageira. Logo virão tempos de paz, se for da vontade de Deus. Mas temamos antes a Deus. O maior temor que devemos ter é para com nosso Senhor Jesus Cristo. A vida e a morte, a luz e as trevas, o céu e o inferno, tudo isso está em suas mãos. As chaves que nos trazem a felicidade, ou então nos trazem uma tristeza eterna, estão nas mãos de Cristo. Temamos antes a Deus. Deus é maior do que todo o César. Deus é maior do que todas as pessoas da terra, constituídas em dignidade. Nós podemos rezar por eles, para que eles se convertam, mas só que a Deus nós podemos rezar somente para que nós tenhamos uma vida santa. Não se pode entrar no céu sem ser santo. Por isso que Deus instituiu um purgatório, para limpar e lavar até aquela fininha mancha que está em nossa pele, incrustada como craca, que se prende em navios
e que só sai com ferros em brasa. Temamos a Deus, temamos antes a Deus, tenhamos terror daquele dia do juízo, porque afinal de contas será um dia de ira aquele dia. E não digo somente do juízo universal, não. Eu digo do nosso juízo particular. Acaso esqueceram vós que ireis morrer? Acaso esqueceram vós, e eu também estou me colocando no meio? Esquecemos nós que vamos morrer, que vamos encontrar uma sepultura, que nessa igreja talvez, se for da vontade de Deus, ou em outra, seu caixão aqui estará, seu corpo frio. Quem não sabe, embalsamado, maquiado, para disfarçar aquela palidez, e ainda assim não se conseguirá. Terá ao redor de vós vossos parentes, se for da vontade de Deus, é claro, chorando em vossos velórios. Terá em vosso redor alguns amigos a chorar sua morte, mas também terá ao vosso redor alguns inimigos a comemorar a tua morte. Temamos a Deus. A nossa morte está chegando. Santa Teresinha morreu com 24 anos, Santo Domingos Sávio morreu com 15 anos, Santo Antão morreu com 105. A morte chega para nós, mais cedo ou mais tarde. Não sabemos a hora, mas temos que estar preparados. E dai a Deus o que é de Deus. Demos a Deus o tributo de nossa adoração, o tributo de nossa oração, o tributo de nosso louvor, o tributo de nossa ação de graças, o tributo de nosso pedido, o tributo de nossa satisfação de nossos pecados. Demos a Deus o que é de Deus. Está no tempo. Nós estamos com o tempo. O tempo é o único momento que nós temos para merecer. É o tempo que nós temos para lucrar o nosso paraíso. Estamos com tempo. Aproveitemos. É o nosso momento. É a nossa hora. É a hora de nossa santificação. Demos a Deus o que é de Deus. Demos a Deus o tributo de vir e passar aqui 1 hora assistindo uma Santa Missa. Demos a Deus o tributo de em nossas casas abnegar-nos um pouquinho da televisão e rezar o nosso rosário. Demos a Deus o tributo de nossa justiça, quando nos forem cobradas as coisas, darmos as coisas conforme merece, a cada qual, ao funcionário, ao patrão, o tempo que lhe é necessário e a renda que lhe é necessário, cada um de acordo com a sua função. Demos agora para Deus o tributo de nossa caridade, amando-o acima de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos amigos, de nossos inimigos. Lembremos o que de nosso Senhor: se não odiardes ao vosso pai e à vossa mãe por causa de mim, não sois dignos de mim. Nós temos, não é que odiar no sentido de querer a morte daquela pessoa, não. Mas nós temos que amar a Deus primeiro. E o resto a gente vê depois. Amar ao próximo por amor de Deus. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto ser-nos dado como acréscimo. De acordo, é claro, como buscamos o reino de Deus. O exemplo de hoje, São João Câncio. São João Câncio foi um sacerdote polonês. Viveu no século XIII. Faz tempo então, né? Sim, viveu há muito tempo atrás. São João Câncio era padre. Com pouca idade, foi para o seminário, estudou para ser um douto sacerdote. Foi-lhe conferida uma paróquia, na qual tudo o que ele fazia era somente para buscar a glória de Deus e a salvação das almas que estavam sob o seu governo, como pastor daquelas almas, como cura daquelas almas. Eis que São João Câncio, ele dava assim a Deus o que era de Deus, antes de pensar mesmo em César. Várias vezes por ano fazia peregrinações, buscando a santificação sua e de seus paroquianos. Várias vezes por ano buscava a santificação pessoal por meio de grandes e gloriosas missões e pregações para com seu povo. Passava horas e horas no confessionário, passava horas e horas administrando o sacramento, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Assim São João Câncio conseguiu santificar-se, dava a Deus tributo de sua satisfação pelos seus pecados do povo com árduas disciplinas, feria várias vezes as costas,
usava grossos cilícios, fazia todo tipo de tormento para com seu corpo, reduzindo a uma escravidão tão plena que não comia mais do que uma vez por dia. São João Câncio tinha uma vida tão exemplar que todos que queriam lembrar de Cristo, bastava olhar para ele. Ah, mas eu não sou padre. Ah, mas eu sou só um leigo, não sou uma simples pessoa do povo. Sim, mas nosso Senhor, quando disse, tomai a sua cruz e siga-me, ele não disse só para o padre, ele não disse só para a freira, não disse só para o religioso, disse para todos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, quer ser padre, renuncie a si mesmo. Se quiser me seguir, renunciemos a nós mesmos. Busquemos dar a Deus o que é de Deus. Demos a César o que ele precisa, é claro, o que ele quer. Não nos atenhamos a brigar por causa de César. César tal, não importa. Tudo vai dar no mesmo saco. O importante é darmos a Deus o que é de Deus. E o resto ser nos dado como acréscimo. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.